Olá, internet! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de inglês gratuito. Iremos começar com um vídeo do grande astrofísico americano Neil deGrasse Tyson sobre a água. Primeiro vamos assistir o vídeo todo, leva menos de 1 minuto, e daí começaremos a trabalhar ele por partes. There are more molecules of water in this bottle than there are bottles of water in all the world's oceans. So in other words, you scoop a cup of water out of there, I don't even care if you filter it. The H2O is still there. That is water that has passed through the kidneys of Abraham Lincoln, Genghis Khan, Socrates. There are more molecules of Então, aqui temos a primeira frase. There are, ali tem o sentido de há, existe. O are, que é o verbo ser, estar, e there está ali como um auxiliar, que o inglês exige nessa situação. Conforme formos trabalhando a gramática, isso tem um aprofundamento, mas aqui já fica bem claro que neste caso o auxiliar é absolutamente necessário. Então, there are, há, more, mais, molecules of water, moléculas of, ali tem o sentido de, então, moléculas de água. Water, água. There are more molecules of water in this bottle than In this, in, aqui tem o sentido de em, this, este, esta. Então, em mais esta, nesta. Então, in this, nesta, bottle, garrafa. Then, do que, é um comparativo. There are, aqui também tem o sentido de de haver. O there, novamente, aqui é um auxiliar necessário para essa frase. bottle, then there are bottles of water in all the world's oceans. Mais algumas palavras repetidas, isso ajuda um pouco. Bottles, aqui o S faz o plural, não é exatamente isso para todas as palavras, algumas requer algumas adaptações, mas vamos ver caso a caso. Bottles, então garrafas, of, de, water, água, in, em, all, todos, the, os, world, mundo. Ali o apóstrofo S, então fica words, né? O som parece muito um plural, mas o apóstrofo S ali indica um possessivo, que o objeto a seguir pertence ao substantivo ali, ao sujeito que tem a posse desse objeto, né? No caso ali é o word. Então, apóstrofo S, ali tem o sentido de do, no possessivo, oceans, oceanos. Então, ali, né, lendo literalmente fica mundo dos oceanos, mas é claro que é oceanos do mundo. Aqui temos um primeiro caso aqui em que o inglês se difere bastante do português, por causa que para formar o possessivo, a gente tem que jogar o objeto da posse depois de quem o possui. É o contrário do português. Então, para a gente é um pouco chato, mas para eles aqui aprender o português é a mesma coisa, tem que ficar invertendo. Então, words, oceans, oceanos do mundo. Bottles of water in all the world's oceans. So in other words, you scoop a cup of water out of there. Para aprender ainda mais rápido, tente repetir comigo as palavras que estou pronunciando e passar a limpo em um papel que está escrito na tela. Exercitar a fala e a escrita ajudam muito a educar o ouvido e os olhos. Desse modo, você vai ler e ouvir o inglês com muito mais facilidade. So, então, in, em, other, outras, words, palavras. You, você, scoop, retira. Scoop tem um sentido mais literal de uma colherada, dar uma colherada de algo, uma colherada de sorvete, uma colherada de alguma coisa. Mas eles utilizam no sentido de retirar uma pequena porção de um todo. De várias maneiras. Aqui, por exemplo, está sendo utilizado com copo. Então, vamos deixar como retira. Mas tenha em mente que scoop não é bem isso, sabe?
Tem a ideia de uma colherada, de retirar uma porção de um todo para scoop. Mas vamos deixar como retira. Cup, copo, of, de, water, água, out, fora, of, de, there, lá. So, in other words, então, em outras palavras, you scoop a cup of, você retira um copo de, water out of there, água fora de lá. Então, em outras palavras, você retira um copo de água fora de lá. So, in other words, you scoop a cup of water out of there. So in other words, you scoop a cup of water out of there. I don't even care if you filter it. The H2O is still there. Detalhe muito importante. Você não precisa em momento algum traduzir perfeitamente para o português o que você está lendo. O importante aqui é aprender o sentido das palavras, seu significado mais amplo, que nunca é bem o mesmo que na nossa língua. Conforme for assimilando, cada vez menos você vai se pegar precisando traduzir as palavras para o português, mas entendendo elas diretamente em inglês. Eu. Don't even, nem mesmo. Don't é a contração de do not, don't even forma uma expressão, nem mesmo. Care, importo, se importar. I don't even care. Eu nem mesmo importo. No caso, o português exigiria dois pronomes aí. O inglês é mais simples, fica com só. O português ficaria eu nem mesmo me importo. Mas esse me não precisa no inglês. Fica só o eu lá no começo. I don't even care. Eu nem mesmo me importo. If, se, you, você, filter, filtrou, it, isto. If you filter it. Se você filtrou isto. The, o, H2O, H2O, água, is, está. Is tem tanto o sentido de ser como estar. Aqui é está. Still, ainda, there, lá. The H2O is still there. O H2O está ainda lá. Note que aqui no português e no inglês é o inverso, o verbo, o is ali, estar, com o ainda. Tá ok? No inglês é is still. Né? No português a gente traduziria para ainda está. Mas vamos focar em como está no inglês. The H2O is still there. O H2O ainda está lá. I don't even care if you filter it. The H2O is still there. That is water that is passed through the kidneys of Abraham Lincoln. That, esta, is, é, is, o verbo ser estar, aqui no sentido de ser, é, water, água, that, que. Note que aqui o that, que significa esta, que aponta um objeto, quanto o that da conjunção que, se escreve igualzinho, é a mesma palavra, só que ele abrange os dois sentidos. Então, na prática, ali, né, conforme ele está inserido, a gente vai pegando o sentido. Isso é uma coisa que depois que acostuma, não tem problema nenhum. Passed, passou, aqui o ed formando o passado. Na maioria dos casos é o ed que forma o passado. Tem exceções, tem palavras que se escrevem de um jeito bem diferente no passado, algumas em até mais de uma forma, mas é um número limitado de casos e isso a gente vai pegando na prática. É bem melhor do que sentar com uma lista na mão e tentar decorar, né? Through, através. Essa palavra judia um pouco para escrever e para pronunciar, mas também depois que pega o jeito, tira de letra. Through, através, os, kidneys, rins. Então, passed through the kidneys. Passou através os rins. No caso, o português exige um D ali. Fica D mais o, né? D mais os, dos. Mas o inglês aqui não pede esse D. Fica só com o artigo os mesmo. Então, passed through the kidneys, passou através dos rins. Of, de, Abraham Lincoln. Né? Então, aqui é mais para treinar a pronúncia mesmo, né? A gente fala em português Abraham Lincoln, Abraham é Abraão em português, mas fica aqui a chance de treinar um pouco a pronúncia. Abraham Lincoln.
That is water that has passed through the kidneys of Abraham Lincoln. Genghis Khan. Socrates. Aqui também, a maioria dos casos é mais pra gente treinar a pronúncia, só tem uma palavra ali no meio, o resto são nomes. Genghis Khan, a gente fala Gengis Khan, se escreve diferente aqui também, mas hoje em dia também se usa muito se escrever do jeito que está escrito ali em inglês. A Wikipédia, outras coisas já o puxam no inglês, mas a gente pegar textos mais antigos e a gente vê a escrita no português. Então, Genghis Khan, Gengis Khan, excited. Note que aqui não é bem um falso cognato, mas o excited ele tem o sentido apenas de empolgado, muito animado com alguma coisa. O português já tem mais os significados. No inglês se limita aqui. Excited, empolgado, animado. Socrates, aqui o nosso é Sócrates com acento agudo e o nosso jogava futebol também, né? Batia um bolão. Plato, Platão. Que o nosso se escreve bem diferente. Se a gente falasse Plato, ia ficar bem esquisito aqui. Então, Plato, Platão. Agora vamos repassar o texto todo, quadro a quadro, frase a frase, e depois a gente acompanha, junto com Neil deGrasse Tyson, o vídeo como um todo. There are more molecules of water, há mais moléculas de água, in this bottle than there are, nesta garrafa, do que há, bottles of water in all the world's oceans, garrafas de água em todos os oceanos do mundo. So, in other words, you scoop a cup of water out of there. Então, em outras palavras, você retira um copo de água de lá. I don't even care if you filter it. The H2O is still there. Eu nem mesmo me importo se você filtrou isso. O H2O ainda está lá. That is water that passed through the kidneys of Abraham Lincoln. Esta é a água que passou através dos rins de Abraham Lincoln. Genghis Khan. Aí o Joe Rogan excited, né? Socrates, Plato. Gengis Khan. Aí o Joe Rogan empolgado, né? Sócrates, Platão. Agora vamos rever o vídeo original todo com o texto português e inglês passando do lado. Não ligue se tiver que pausar ou rever o vídeo 2, 3 vezes. Ele tá falando rápido mesmo. Se fosse um documentário, uma palestra, talvez uma entrevista num jornal, ele estaria falando de forma mais pausada. Mas ali dá pra ver que ele tá bastante animado, que ele tá com bastante naturalidade ali, bem à vontade. E por isso ele tá falando rápido mesmo. Eles falam assim, filmes, séries, falam rápido mesmo. E com o tempo a gente vai educando o ouvido e começando a pegar e começando a se sentir cada vez mais à vontade, apesar desse detalhe. Então, vai acompanhando o vídeo com o texto do lado, vai pausando, revê mais de uma vez. Isso ajuda bastante a educar o ouvido. Treina a pronúncia também, treina a escrita junto. Isso tudo, uma coisa vai ajudando a outra com certeza. A memória, ela funciona por pontes. Quanto mais formas da gente memorizar uma coisa a gente der para o nosso cérebro, sempre melhor, né? There are more molecules of water in this bottle than there are bottles of water in all the world's oceans. So in other words, you scoop a cup of water out of there. I don't even care if you filter it. The H2O is still there. That is water that has passed through the kidneys of Abraham Lincoln. Genghis Khan. Socrates. E essa foi nossa primeira aula. Para você que ficou com a gente até o final, meu mais sincero obrigado. Por favor, não se esqueça de deixar um like, inscrever-se, comentar, sua opinião é muito importante, e compartilhar o nosso vídeo para nos ajudar a crescer. Muito obrigado, até a próxima aula.